Olá, hoje vamos falar sobre Tu Bisvat, o ano novo da árvore. Vamos contar alguns segredos interessantes sobre essa data e por que ela é tão importante. Né? O pessoal geralmente fala, poxa, não, tem Rosh Hashanah, tem Yom Kippur, tem Pesach, Shavuot, né? São as festas principais. Tu Bisvat, o que fazemos? Como vivem? Por onde andam? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Gente, tem muita coisa legal. Eu escutei alguns shurim e abri também algumas fontes. Estou aqui, né, com o Taná aberto e com o Zohar. O Zohar para Ler Lechá, a partir da página 86b, começa a falar sobre uma coisa muito legal que eu queria trazer para vocês. E começando já com o Hiddush básico, a gente aprende muito da árvore. Basta a gente observar. Uma das coisas legais que o Arizal ele já fala no Shara Kavanot do Rosh Hashanah, ele fala o seguinte, curiosidade, existem 3 tipos de frutas. Sabia disso? Não. Existem 3 tipos de frutas e ele fala que na verdade são 30 tipos, mas divididos em 3. O quê? E cada da terra, tipo de da árvore? Não. Então, eu vou te explicar. E esses 3 tipos de frutas, cada classe tem a ver com o mundo espiritual. Mas foi interessante, né? Então ele fala, por exemplo, quando a fruta, ela tem, você consegue comer tanto a casca quanto o conteúdo, isso significa que essa fruta, ela pertence ao Olam Abriá. Olha isso, é um mundo mais elevado. Você come os dois, tanto a casca quanto a fruta. Quando você consegue comer... maçã. Exemplo, maçã, pera e... Eu sou Uva. péssimo em nome de frutas. No stop, né, que se jogava, sempre fruta eu perdia. No stop. Eu era péssimo. Maçã, pera e perdi. Uva. O pessoal conhece. Uva, ótimo. Ok? Então, esses são alimentos, por incrível que pareça interessante, né? São frutas mais elevadas por causa disso. Viu? Então a maçã não era do Ganeda, não era maçã, sabemos já disso. Segunda classe, que era do Olama e Yetzirah. Peraí, um segundo. Isso, mas fala. você tá falando que a fruta elevada, então deveria ser a maçã. Eu que me confundi mas a uva. aqui. A uva é o nome. A uva, boa. A uva é. Tá bom? Então vamos lá. A segunda classe, que é o Olama e Yetzirah, é o quê? São as frutas que dentro tem o caroço e por fora você come ela toda. Exemplo, por exemplo, O pêssego. Pêssego, manga, Ameixa. Azeitona. Azeitona também entra nisso, que você come tudo e depois tira. Ok? Porque já tem uma caixa, já tem uma clipa ali que você não come, então é uma coisa que você não come. E a terceira classe, que é o Lama Asiá, é o mundo da ação, um mundo mais baixo, são as frutas que a casca você tem que tirar, você não come, mas o conteúdo você come. Exemplo, Banana. Tangerina, laranja, banana, e Jaca. limão. Limão é ótimo, jaca. Limão também. Não, limão é que... Só tô pensando stop na minha cabeça. Melancia e tudo. Vai, letra P. Pera, pronto, já perdi que pera no Lama Briar. Legal, a gente pode fazer até um joguinho com isso. E o que é interessante é que é o seguinte, tudo começa da semente. Isso que o Zohar vem falar em Parashat Lech Lechá, na página 86b. Ele chama de Itaruta Deletata e Itaruta Delela. O que significa isso? Ele fala assim, quando vem uma abundância, essa palavra é tão estranha, abundância, né? Mas quando tem toda essa essa abundância vem, ela só consegue vir se a gente aqui de baixo começa, nem que seja com uma coisa pequena, mas a gente precisa se mexer. Tem muito mussar envolvido nisso, que a gente precisa puxar essa brachá. E o Zohar, ele traz um exemplo, uma história muito interessante de Ovadiah, profeta Ovadiah. E dessa história a gente aprende muito, Hiddush, muito. Que Ovadiah, para quem não sabe, ele foi filho de profetas numa época em que um rei Ahav começou a perseguir as pessoas. Na verdade, a esposa dele, chamada Isabel, que até aqui em hebraico, né, fica um nome estranho, que é Isével, que Isével é lixo, em hebraico. Ela era muito perversa, a gente até já explicou, né, sobre isso, questão de reencarnações. Já tô vendo tudo, até as pessoas que se chamam Isabela já vai falar, meu Deus, tá, muda de nome. Não, realmente essa mulher foi terrível e até o fim dela eu vou falar aqui no final dessa história. Nossa, eu tinha uma amiga, que se chamava Isabela. Tá já. Nossa, a menina já fez tanta coisa. Apunhalava pelas costas. Mas, enfim, vamos lá. E o que ela fazia, essa Isabel? Ela começou a perseguir todos os profetas da geração e ela queria matar. E aí, o Ovadiah, o que ele fez? Ele começou a esconder alguns profetas. Entre eles,
Elishá. Ele fez com que Elishá, ele escondia, ele pegava comida, ele comprava do filho de Ahav comida com altíssimos juros, né? Era aquele famoso empréstimo de um dia eu vou pagar. Quem sabe um dia eu consigo pagar isso. E ele levava até Elishá para Elishá se alimentar e tudo. E depois de um tempo, Ovadiá veio a falecer. E quando veio a falecer, o filho de Ahav foi cobrar de quem? Da esposa de Ovadiá. Falou, olha só, teu marido tá devendo uma grana gigantesca aqui pra mim e eu quero meu dinheiro, o que é isso? E aí ela falou, não tenho dinheiro, a nossa condição é horrível. Né? O Ovadiá fez ali empréstimos sem poder pagar para poder sustentar o profeta Elishá. E aí o filho dele falou, o filho de Ahav falou, olha só, beleza, então, se você não tem dinheiro, você me dá os seus filhos como escravo. E ela ficou, tipo, desesperada. Ela, então, a esposa de Ovadiá, vai até o túmulo de Ovadiá e começa a gritar, Ovadiá, Ovadiá, me ajuda, você foi embora e me deixou com meus filhos aqui sozinha. E agora, o que a gente vai fazer? E Ovadiá, o espírito dele aparece e fala, vai falar com Elishá, e Elishá vai te ajudar. Eu te dou essa brachá. Ela então vai até Elishá na caverna. Elishá ouve a história e fala, beleza, prepara os teus kelim, prepara os teus utensílios e a brachá vai vir. Só que o que é interessante, e o Zohar traz, ele não fala quantos utensílios é para preparar. Ele só fala, prepara. O que você tem na tua casa? Ele fala assim, ó, o que você tem na tua casa? Ela fala, eu tenho aí uns potes. Ela fala, pega todos os potes que você tem. Não olha quantos potes você tem. E daqui a gente aprende uma coisa muito importante. A brachá, ela só recai sobre algo que a gente não conta. É muito importante. Né? Vai pegar algum dinheiro, não sei o quê. Pega, abre. Né? Não é bom ficar olhando conta bancária. Não é bom ficar olhando quanto dinheiro tem de moedinha. Isso não traz brahá. Quando a pessoa sabe quanto tem, não tem brahá. Não existe uma pessoa que tenha aberto assim a conta no banco e falou, eu tenho 500 shekel, ou sei lá, eu tenho 500 reais. E de repente fala, nossa, eu tenho 2 mil reais, 2 mil shekel. Não, geralmente, tipo, cara, eu não sei quanto é que eu tenho. De repente, veio uma grana. É importante, isso é o primeiro riduz. Segundo riduz, Elishá vem e fala para a esposa de Ovadiá, não fala pra ninguém o milagre que tá te acontecendo. Que ele falou, vai acontecer um milagre com você, mas não fala. As pessoas vão vir, você vai começar a vender, eu vou te trazer um óleozinho, você vai pegando, não olha, só tipo, vai trazendo óleo e tal, não sei o quê. E ela ficou milionária disso. Mas ele falou, a única condição é, tu não conta pra ninguém. Se ela falar, olha, aconteceu um milagre comigo, acabou o milagre. Então isso é uma dica pra vocês também, que querem brahar na vida de vocês e tudo. E aí ela veio e trouxe isso. Agora, você vê que o que foi? Foram potes pequenininhos, não era uma coisa grande que ela tinha. E o que a gente tem de lição disso para Tu B'Shvat? A semente. A semente, ela tem dentro dela todo o potencial da árvore, ok? Se a gente parar para pensar, vamos refletir só um pouquinho sobre o caminho que o trigo faz, desde que ele é semeado até ele parar na nossa mesa, ou como um pão, ou como um rogaler. Como é que fala rogaler em português? É tipo um croissant de chocolate. Um croissantzinho de chocolate e tudo. Imagina, você planta o bichinho, aí nisso, imagina que tem uma alma ali dentro, tá? Vamos colocar no caminho do trigo. De repente ele vê os amiguinhos dele meio se afogando, né? Começa a ter uma chuva pesada. E ele tá rezando. E o Perek Shirah ainda traz isso, que qual é a reza que o trigo faz? Mimamakim Karat Elashem. Eu rezei das profundezas, eu pedi pra você. Ou seja, o trigo reza pra caramba. Sabia disso? O trigo reza demais. Por quê? Porque o tempo inteiro tem tudo para dar errado na vida dele. Para pra pensar. Dos trigos que a gente planta, quantos que realmente crescem? Dos que crescem, quantos que a gente consegue tirar e realmente amassar para fazer alguma farinha? Da farinha, tem farinha que cai no chão. Tem farinha que fica realmente... Tem farinha que... Entendeu? Aí começa a fazer a massa. Ou seja, realmente é um milagre ele parar na mesa da pessoa... A pessoa ainda vai falando, e aí, cara, beleza, não sei o que. Vai começar a embarrar, velho. Uma maldade com o trigo, cara. O trigo já sofreu pra caramba, viu? Tantos amigos dele não chegando até o final e ele chegou. E daqui a gente aprende que exatamente essa questão de valorizar o que a gente tem e que cada coisa pequenininha que a gente faz pode crescer e se tornar um potencial gigantesco. Esse é o Hidush de Tu B'Shvat. Isso é o que fala Adam Etz Hasadeh. O homem, ele é uma árvore por si só. Porque a gente, quando nasce, a gente não sabe o nosso potencial, a gente não se vê crescendo. Mas no final, olha o quão grande nós podemos ser.
Para vocês terem uma noção da grandeza de Tu B'Shvat, só para terminar aqui com chave de ouro, o Arizal ele fala o seguinte: a gente tem 2 Rosh Hashanah, a gente tem 2 anos novos. Um ano novo que é em Tishrei e um ano novo que é em Nissan. O potencial é em Tishrei, o final é em Nissan, ok? Primeiro de Tishrei foi quando o ser humano foi criado em pensamento. Primeiro de Nissan é quando o ser humano é criado befola, na prática. Só que a gente começa comemorando a partir do dia 25 de Elul. Essa é a criação do mundo. Ok? Se a gente jogar essa data para Nissan, fica 25 de Adar. E a gente sabe de Maseret Sotadaf Beit Hamudav, na página 2a, que 40 dias antes da criação do homem é decidido com quem ele vai casar, é decidido se ele vai ser rico, se ele vai ser pobre, se ele vai ser feliz, se ele vai ser infeliz, se ele vai ser gordo, se ele vai ser magro. Ok? Se a gente pegar 40 dias desde 25 de Adar, dá o quê? Tu B'Shvat. Então, Tu B'Shvat é a data em que a gente consegue entrar nesse invólucro, vamos dizer assim, de mazal, onde a gente consegue alterar, inclusive, o nosso mazal, e quem não tá casado pode casar, quem tá casado pode melhorar em Shalom Bait, quem tá pobre pode ficar rico, quem tá gordo pode ficar magro, enfim, a pessoa pode conseguir manipular dessa forma. Por quê? Porque nesse dia, com a própria Guemará já traz, 40 dias antes é decidido, então a gente consegue entrar nessa característica. A gente faz a nossa parte. Se realmente alguma coisa foi fixada para a pessoa e a pessoa ela já tentou de tudo para alterar o mazal dela e não conseguiu, aí beleza. A gente tem que ter Munashlemá, vende Hashem e tudo. Agora, se a gente tem uma oportunidade de mudar e a gente quer mudar, esse é o momento. Tu B'Shvat, aproveitem. E o que faz em Tu B'Shvat? Oh, maneiro. Aí a gente vem aqui pro Passuk. A gente tem que aumentar em comer fruta. Olha só, é tranquilo. Aumentar em comer fruta. Como traz aqui do Passuk, que eu perdi, de Dvarim. Passuk Het. Dvarim Het, que fala Eretz Ritá, Veseorá e tal. E... Cara, eu perdi o Passuk. Você acha? Pra mim, produção, desculpa. É que esse Tanar aqui é pequenininho. Enfim, tá falando Eretz Ritá, Veseorá, Qual é o outro? Vai lá, vai achar. Então, Ritá, por exemplo, como Rogaler, né, que é esse pãozinho doce e tal, para fazer brahá de mesonot. Depois, vai pro Seorá. O que é Seorá? Cevada. Cevada, então, vai numa cerveja preta. Geffen, né, ou seja, faz brahá de chacolo. Tudo com brahá, tá? Pelo amor de Deus, não cabia que essas sementes passaram para chegar até aí, gente, não é brincadeira. Geffen, que é vinho, entendeu? Então, vai depois do chacolo, vai beber a brahá, faz a brahá de vinho, entendeu? Tentar sempre aumentar, largar nisso. Depois, se não me engano, é Zait, que é azeitona. Eu não entendi, aí, se puder, é Parashat Dvarim? É Dvarim Het, eu acho que é Parashat Ekev. Ah, é Parashat Ekev. É o Péria, que é o capítulo 8, no versículo 8. Tá, achei. Achou? Eretz Ritá, Ó, Eretz Ritá, Seorá, Geffen, Veteiná. Teiná é figo. Então, antes de você comer a azeitona, você vai pro figo. O figo é importante a gente prestar muita atenção, porque tem muito bichinho, tá bom? Então, eu permito, ó, vocês não precisam comer figo, tá bom? Vai nas minhas costas e tal. Verimon. Mas quem quiser ainda, verifica bastante. Se você vê que tem bicho, se tem coisinha se mexendo ali, aí que dali já é uma joga fora, que isso aí não é melhor não. Verimon, Eretz. Rimon, ó, viu? Romã também. Eretz Zait, Ó, Shemen. é isso, Isait, Dvash. Shemen Dvash, é isso, é a azeitona. Beleza? Então é isso, esse é o costume principal de Então, aumentar o máximo comer possível. botando cavanade Isso. que vai encontrar os bugaguns. Exatamente. vai encontrar tudo Comer isso. é mafter brahá, cara. Isso aqui é uma chave de brahá pra pessoa. Só ficar pensando nisso. Só ficar pensando e comendo. Aumenta em fruta, cara. Esse dia é um dia pra dar Uma cavalo pessoa que tá pras frutas. precisando- Pega tem uma fruta relacionada ao lama briá, que é uma fruta que você come tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Uma fruta que é relacionada ao lama yetzirá, que é a que tem, né, o semente dentro e come fora. E uma fruta que é relacionada ao lama asiá, que é a fruta que a casca a gente joga fora e a gente come. É isso. E a gente vai ter que fazer Lelui Nishma de quem? Do meu pai, que ele faleceu nessa data. Então, Do pai da domingo, Natália. vamos lá fazer Vamos muita lá brahá. fazer essa Se uma força pessoa aí. que tá precisando de trabalho, ela também pode botar essa kavaná? Tudo, com certeza. Então, é fica quando a é decidido. dica, fica a dica, porque tem muita gente que tá querendo um trabalho. Então, assiste esse vídeo aí e vambora, É isso aí. pessoal.